O céu é minha morada. Na glória ao nome de Jesus. Aí nós vamos para casa. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje na conferência Eclésia. E eu acredito que grandes coisas Deus tem para fazer neste local. Eu quero ler apenas um texto nessa pequena oportunidade que eu tenho, nesses 10 minutos. Eu quero ler apenas um texto escrito no livro de Gênesis. Eu peço apenas que vocês escutem aquilo que eu irei ler. Gênesis capítulo número 5, como é apenas um versículo, eu quero que vocês prestem atenção. A palavra de Deus diz bem assim: todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. Eu vou ler mais uma vez. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. Talvez você esteja se perguntando, na conferência Eclésia, o que esse menino vai querer falar com esse texto? O que tem a ver com Eclésia, o texto que eu acabei de ler? O texto que nós acabamos de ler é um texto escrito por Moisés. Moisés, alguns acreditam, os judeus, que Moisés foi um dos homens mais influentes do seu tempo. Se perguntar quem era o homem que ele mais admirava do Antigo Testamento, Moisés seria um dos tais, se não o maior. Moisés foi o homem que escreveu 5 livros da Bíblia, o livro de Pentateuco, escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Alguns acreditam até que ele escreveu o livro de Jó. Esse homem, Moisés, escreveu o texto que nós acabamos de ler, o livro de Gênesis. E Gênesis fala sobre o começo, Gênesis fala sobre o início, e também tem muitas descendências. Às vezes, quando a gente está acabando, nós como somos jovens, quando a gente acaba lendo Gênesis, a gente acaba vendo várias descendências. Fulano gerou a fulano, fulano gerou outro fulano, e isso vai, às vezes a gente acaba deixando até de lado. Mas o que nós acabamos de ler foi uma descendência. E eu quero falar com vocês, porque eu acredito que nesse texto, eu acredito que todos os versículos que estão na Bíblia, eles têm alguma coisa para poder falar. Eu vou falar para vocês a respeito desse homem, Matusalém, nesse pouco tempo que eu tenho. Matusalém, eu aprendo 5 coisas com ele. A primeira coisa que eu aprendo é que ele viveu. A segunda informação que tem sobre Matusalém é que ele viveu 969 anos, o homem que mais viveu de toda a Bíblia. Matusalém gerou filhos e filhas. A quarta informação que Matusalém gerou a Lemuel. E a quinta informação do homem que mais viveu nessa terra é que ele morreu. Não tem mais nada para poder falar sobre ele. O homem que mais viveu nessa terra não trouxe um legado para a minha vida. O homem que mais viveu de toda a Bíblia, viveu mais do que Noé, viveu mais do que Elias, do que Eliseu, do que Davi, do que Paulo, do que todos os 12 apóstolos, somados juntos. Ninguém conseguiu viver mais tempo do que Matusalém. E ele não trouxe uma lição sequer para a minha vida. Em apenas 20 segundos, eu falei todas as 5 coisas que a Bíblia menciona sobre Matusalém. E não tem nada mais para poder falar sobre ele. Eu só sei essas 5 coisas. Ele nasceu, gerou filhos e filhas,
Lemuel viveu 969 anos e morreu. O homem que mais viveu não trouxe um legado para mim. Não é escrito uma oração. Não fala que ele edificou a vida de ninguém. Não fala que ele ganhou alguém para Deus. Não fala que ele teve alguma comunhão com Deus. Aqui eu percebo que não é o tempo que a gente tem nessa terra que vai determinar se a gente vai fazer alguma coisa para Deus. Porque não importa se a gente tem 100, 200, 300, 900 anos, se a gente não tomar uma decisão de dizer, eu quero fazer uma coisa para Deus, eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um compromisso, eu quero ganhar alguém para Jesus, eu quero fazer discípulos. Se a gente não tiver um compromisso como igreja e dizer, eu quero fazer uma coisa para Deus, não importa se eu tenho 100, 200, 900 anos, não importa se eu não tomar uma decisão de dizer, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser igreja. Matusalém é uma prova clara de que não importa o tempo que eu tenha nessa terra, se eu não tomar uma decisão de dizer, eu quero fazer uma coisa para Deus, a gente nunca vai fazer. Nós como jovens, a gente acaba falando muito, dizendo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não, eu não tenho tempo para poder fazer algum evangelismo, não, eu não tenho tempo para poder discipular alguém. A gente vive dizendo que a gente não tem tempo. Só que às vezes quando a gente acaba encontrando tempo, às vezes a gente acaba querendo assistir alguma série. Quando a gente quer assistir algum dorama, a gente às vezes até madruga a noite inteira, só para terminar aquele dorama, só para terminar aquela série. Mas a gente vive dizendo, não, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu não tenho tempo para ser igreja. Matusalém é uma prova clara de que não é o tempo que a gente tem aqui que vai determinar se a gente vai fazer alguma coisa para Deus. Porque a gente pode nascer, viver e morrer e não mudar a vida de ninguém. Em contrapartida, nós temos um outro homem da Bíblia que teve um ministério muito curto. Seu nome, Jesus. Jesus teve um ministério de apenas 3 anos a 3 anos e meio. Em apenas esse ministério curto, curtíssimo, em apenas 3 anos e meio, ele edificou vidas. Em 3 anos e meio, ele curou cegos. Em 3 anos e meio, ele fez paralíticos andarem, coxos serem curados. Em 3 anos e meio, ele conseguiu ter autoridade sobre os demônios, dizer, sai dele, e ele sair. Em apenas 3 anos e meio ele conseguiu fazer discípulos. Em 3 anos e meio ele conseguiu andar sobre as águas. Em 3 anos e meio ele fez multiplicações dos pães e peixes. Em 3 anos e meio Jesus conseguiu trazer alegria para o coração que estavam tristes e trazer alegria para eles. Jesus conseguiu salvar as pessoas. Em 3 anos e meio ele levou o cativeiro. Em 3 anos e meio Jesus conseguiu mudar não somente a sua geração em que ele estava envolvida, ele conseguiu não somente ser impactante, não somente na que ele estava vivendo, mas até hoje nós continuamos falando desse homem que impactou uma nação inteira. Se eu perguntar aqui para o pastor Carlos, nós estamos em que ano? Ele irá dizer, nós estamos no ano 2022. Eu vou perguntar, no que? Ele vai dizer, depois de Cristo. Então logo a gente entende que até hoje a humanidade inteira foi dividida em antes de Jesus e depois dele. Ele conseguiu dividir a humanidade inteira, desde Adão até os dias de hoje. Ninguém teve um ministério mais relevante do que Jesus, ninguém conseguiu transformar mais as vidas do que Jesus, ninguém conseguiu ser mais impactante na vida das pessoas do que Jesus. Quando eu olho para Matusalém, 969 anos, eu olho para Jesus, um ministério de apenas 3 anos, eu começo a me perguntar o porquê que esse homem, como esse homem conseguiu fazer isso, um ministério tão curto. A diferença de Matusalém e a diferença de Jesus é que Jesus ele tinha uma decisão de dizer, eu quero influenciar uma minha geração. Eu quero ser motivo de bênção e eu me coloco diante de Deus, me coloco diante do altar de Deus e digo, Deus, usa-me.
ele conseguiu se entregar para ser usado por Deus. E hoje, talvez hoje aqui, Deus está procurando pessoas que se voluntariem, dizendo: quem quer ser igreja? Quem quer ser igual a Jesus? Porque o nosso alvo como cristão, como igreja, é ser parecido com Jesus. O nosso maior alvo é sermos igual a Jesus. Nós somos pequenos Cristo. O que é um pequeno Cristo se não pensar como Ele, se não ter a autoridade igual Ele teve, se não ter as ideias que Ele teve, se não pensar como Ele pensava? Isso é até um objetivo do Espírito Santo. Ele quer que a gente possa ter a mente de Cristo, ou seja, pensar como Ele. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, convencer. Mas o Espírito Santo está mencionado que ele não é só esse o objetivo dele. Ele tem outros objetivos na Bíblia, e um deles é transformar um cristão em um homem parecido com Deus, parecido com Jesus. O nosso objetivo é ser parecido igual a Jesus, e Jesus é o nosso maior exemplo como igreja. E para a gente ser igreja, para a gente ser eclésia, a gente tem que ser igual a Jesus. A gente tem que colocar a nossa vida na direção de Deus, na posição de Deus, e dizer: Deus, usa-me, eu não sei como ser usado. Deus, eu não sei como fazer isso, mas eu me ajoelho diante de Ti e digo: Deus, me ajuda porque eu não consigo. Deus, me dá graça porque eu não consigo. Deus, me dê direção porque eu não consigo ter direção. Mas com Teu Espírito eu consigo, com a Tua graça eu consigo, com a Tua direção eu consigo. O Espírito Santo de Deus estar aqui hoje, dizendo: tem voluntários hoje aqui? Eu quero usar alguém, eu quero levantar homens, eu quero levantar mulheres para ser igreja. E ser igreja, tem gente que pensa que ser igreja é ser uma pessoa completamente parada. Não, bateu em mim, eu vou ficar aqui na minha. Não, ser igreja é diferente. Ser igreja é uma pessoa que tem conhecimento. Ser igreja é uma pessoa que tem sabedoria. Ser igreja é uma pessoa que tem autoridade sobre os demônios. Ser igreja é a pessoa que tem inteligência. Ser igreja é ter unção, é ter graça. Ser igreja é você impactar a vida das pessoas com Deus. E para Deus começar a impactar uma geração inteira, Ele precisa primeiro de uma pessoa. Tem alguém aqui que quer ser essa pessoa? Tem alguém aqui que quer ser essa pessoa? Eu posso ouvir um glória a Deus? Igreja, glória a Deus. Deus, Ele quer levantar uma geração, quer levantar pessoas para serem igreja, para serem eclésia. Deus está à procura hoje de pessoas que se coloquem na posição e que não seja como tipo Matusalém, mas que seja igual a Jesus. Não importa o tempo que a gente tenha nessa terra, se a gente não tiver uma decisão de dizer: eu quero ser, eu me coloco na posição, eu quero pensar como Jesus, eu quero ter a autoridade que Ele teve, porque o próprio Jesus diz assim: vocês vão fazer o que eu faço, e eu vos digo que vocês farão até coisas maiores. Vocês vão ter mais tempo para isso. Que Deus levante hoje pessoas que tenham os dons do Espírito, que tenham os frutos do Espírito, que tenham paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Deus levante hoje pessoas que tenham a mente de Cristo, para que a gente possa alcançar o nosso alvo, para que a gente possa assumir a nossa estatura, como esse é o objetivo do Espírito Santo, transformar a gente na estatura de varão perfeito. E quem é o varão perfeito que a Bíblia menciona? Jesus. Deus está à procura hoje de pessoas que sejam igreja, que sejam eclésia, que tenham testemunho, que tenham graça, que tenham unção, que tenham inteligência, que tenham sabedoria, que tenham azeite. Que Deus em Cristo nos abençoe.
Aleluia. Que tarde especial, gente, nesse lugar. Eu tenho certeza que o que já aconteceu aqui, tudo aquilo que Deus preparou para nós vivermos nesses próximos minutos, nessas próximas horas, a gente pode resumir isso em uma palavra: especial. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus pensou quando Ele se entregou por nós.